Olá pessoal, esse áudio é referente à oitava nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas, referente ao dia 13 de agosto de 2020, tá? O objetivo dessa nota de aula é falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas e também sobre as funções hiperbólicas nos complexos, tá bom? Ok, a gente já sabe, né, a gente já viu isso, que a função exponencial, por exemplo, num número complexo, especialmente da forma i, y, ou seja, que só tem a parte imaginária, a gente viu que isso podia ser escrito como cosseno de y mais i seno de y, certo? Por outro lado, usando que o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par, a gente chega à conclusão de que e elevado a menos i, y é cosseno de y menos i seno de y. Aí o que é que eu faço? Eu pego a identidade 1, pego a identidade 2 e somo. Na hora que eu fizer isso, eu chego à conclusão de que 2 vezes o cosseno de y, isso na identificação 3, é exatamente a soma do e elevado a iy mais e elevado a menos iy. Ou seja, o cosseno de um número real y pode ser determinado da forma e elevado a iy mais e elevado a menos y sobre 2, certo? Substituindo então o valor do cosseno de y, que a gente obteve em 3, na igualdade 1, tá bom? Na igualdade 1, a gente chega à conclusão de como é que a gente pode determinar, por exemplo, o seno de y. Então a gente chega que o seno de y é igual a e elevado a i, elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2i. Ou seja, é feita uma substituição na identidade 1 para obter o seno de y, uma vez que a gente já tinha obtido o cosseno de y. Uma vez com essas expressões na mão, a gente é capaz de definir tanto o seno quanto o cosseno de um número complexo. A gente vai definir ele a partir dessas formulazinhas que a gente obteve, tá? Então a gente determina ou batiza, tá, o seno de z para ser e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i, e o cosseno de z para ser e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Tá bom? Uma vez que você tem o seno e o cosseno de um número complexo em mãos, você consegue definir agora todas as outras funções trigonométricas, tá? Tangente, a cotangente, a secante e a cossecante, elas foram colocadas aí na página 2, uma abaixo da outra, tá bom? Então, uma vez que você tem essas duas funções trigonométricas básicas na mão, você consegue, a partir delas, definir todas as outras. Note que elas são definidas, então, em termos da exponencial de um complexo, tá? As propriedades que o seno e o cosseno têm na reta, elas mais ou menos que são replicadas nos complexos, tá? Por exemplo, né? Na página 3 aí no início, eu faço a demonstraçãozinha de que o seno e o cosseno, eles são essencialmente idênticos ao que acontece no caso real, né? A função seno no caso real ela é ímpar, em termos complexos ela também é ímpar. Do mesmo jeito, a função cosseno é uma função par, e aí no campo complexo ela também é uma função par, tá bom? Cujas demonstrações são feitas aqui na nota de aula e estão essencialmente bem feitas e são fáceis de acompanhar. Uma outra coisa que a gente deveria esperar, que é muito importante para as funções trigonométricas, é a questão da lei fundamental da trigonometria, né? Essa é uma lei muito importante, né? O uso dela é muito importante dentro do cálculo trigonométrico, e não seria muito estranho se no campo complexo o cosseno e o seno também não a satisfizessem. E aí, nesse finzinho da página 3, eu faço a verificação de que a lei fundamental da trigonometria também é verdade, ela também é verdadeira nos complexos, tá bom? Seguindo a página 4, seguem outras propriedades que são conhecidas, que, por exemplo, é a soma
a soma de arcos no seno, e isso na página 4. E na página 5, eu tenho as demais propriedades, tá? Então eu faço a verificação da soma de arco de seno, tá bom? Não existe dificuldade de essencialmente demonstrar isso. Essencialmente o que eu fiz foi substituir pelas expressões em exponencial e fiz as continhas, né? Multipliquei os produtos que estavam aí entre parênteses, fiz todas as multiplicações, fiz ajustes, né? Coloquei em evidência certos termos, puxei termos para perto e outros para mais longe de outros, para que exatamente aparecesse aquilo que eu queria que aparecesse, tá bom? Mas sem muita dificuldade, sem problemas maiores na demonstração dessa propriedade, tá? Ela não oferece um nível de dificuldade muito alto, não. Se você seguir tudo direitinho, você vai entender que ela é bem razoável. Logo em seguida eu coloco na página 5 o cosseno da soma, o seno da diferença e o cosseno da diferença, tá bom? Para você verificar, eu acho extremamente interessante que vocês pudessem verificar, porque é uma maneira de vocês manipularem as expressões, tá? Então seria muito bom se vocês realmente parassem para fazer como exercício o cosseno da soma, o seno da diferença e o cosseno da diferença, tá bom? E acaba seguindo de 3 e de 4, que vale essas duas expressões aí, que o seno de z é igual ao cosseno de π sobre 2 menos z, e o que o cosseno de z é seno de π sobre 2 menos z, tá? Elas seguem essencialmente de 3 e de 4 sem muita dificuldade. Isso foram as propriedades das funções trigonométricas, levando em consideração que eu posso obter tudo pelas identificações de tangente, cotangente, secante, cossecante, tá bom? Então tudo isso é obtido uma vez que eu tenho o seno e o cosseno nas mãos. Uma vez entendidas as funções trigonométricas, né, que elas estão relacionadas à lei fundamental da trigonometria, que está relacionada ao círculo, vale a pena também observar as funções que estão relacionadas à equação da hipérbole, né, que são as conhecidas funções hiperbólicas. Aí a pergunta natural é: como é que ficam as funções hiperbólicas em z? Então você define as funções hiperbólicas em z do mesmo jeito que você define as funções hiperbólicas em r, do mesmo jeito. Lembre que a função, por exemplo, seno hiperbólico de um número real x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, tá bom? Do mesmo jeito, o cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, a única coisa que você vai fazer para definir isso em C, né, nos complexos, é trocar o x pelo z. Só isso, mais nada. Tá bom? Então, uma vez que você tem o seno e o cosseno hiperbólico, você tem imediatamente a tangente hiperbólica, a cotangente hiperbólica, a secante hiperbólica e a cossecante hiperbólica, tá bom? Sem também nenhuma dificuldade. Lembrando agora que as funções hiperbólicas deveriam satisfazer a equação da hipérbole, né? Que é, w menos w ao quadrado menos t ao quadrado igual a 1. Isso é a equação da hipérbole simples, tá bom? Então as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico deveriam satisfazer essa equação. E aí isso é o que eu faço na metade da página 6, né? Mostrar que as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico satisfazem a lei fundamental das funções hiperbólicas, tá bom? E aí, uma vez definidas as funções, cosseno e seno em termos da exponencial, apenas o que eu faço é substituir e fazer as continhas, tá? Vocês podem verificar ao final da página 6. Ok, uma vez explanado sobre a existência e sobre as propriedades básicas dessas funções, das funções trigonométricas em C e das funções hiperbólicas em C, a pergunta mais natural é como é que eu relaciono isso ao cálculo diferencial, né?
E aí o que se sabe é o seguinte, né? O que se sabe é que todas essas funções são diferenciáveis e as derivadas se comportam exatamente igual como se comportam para funções de uma variável real. Do mesmo jeito, o comportamento é igual, tá? Na página 7, vocês vão ver a verificação da derivada do seno, tá bom? E vocês vão perceber que, embora eu precise fazer mais conta, certo? A derivação me dá exatamente o mesmo resultado que eu esperaria na reta. A derivada do seno é o cosseno, tá? Sem muita dificuldade. E a derivada do cosseno, se você for para a página 8, você vai encontrar que a derivada do cosseno, de novo, né? Fazendo a substituição e derivando a função exponencial, você vai observar que a derivada da função cosseno é menos o seno de z, exatamente aquilo que acontece no caso real. Bom? Na página 9, o objetivo é agora derivar as funções hiperbólicas. E aí você, de novo, você vai proceder do mesmo jeito. A derivada da função hiperbólica, pega o seno hiperbólico, transforma no exponencial e deriva, né? Usa as propriedades básicas de derivação, derivada da diferença, a diferença das derivadas, e você observa que o seno hiperbólico derivado é o cosseno hiperbólico. Notem que nessa derivada eu esqueci de colocar o sinalzinho de derivada no início da página 9, né? Eu coloquei a derivada do seno hiperbólico de z igual a... Aí eu fiz a substituição, mas esqueci de colocar o sinalzinho da derivada. Vocês aproveitam e colocam o sinalzinho da derivada, lembrando que aí eu estou derivando essa função, tá bom? E embaixo eu faço a continha da derivada do cosseno hiperbólico de z. E observo que ele dá seno hiperbólico de z. Depois vocês podem acompanhar a conta também. Essa conta não oferece nenhum tipo de dificuldade, tá? Por fim, na página 10, 11 e 12, certo? A página 10, 11 e 12, ela é simplesmente um exemplo, tá? O que é que eu faço? Eu pego uma função, uma certa função bem grande, diga-se de passagem, né? Onde você essencialmente aqui vai precisar usar várias técnicas de derivação. Derivação do quociente, regra da cadeia, derivação da soma, certo? Então, você tem algumas propriedades aqui para usar nesse processo de derivação. Um exemplo como esse, o objetivo dele é só você treinar a questão de se você sabe a derivada das funções e você sabe operar com as propriedades básicas de derivação, tá bom? Quociente, regra da cadeia, etc. Tá? E em geral, quando eu pego, por exemplo, uma função grande que tem várias propriedades para usar, geralmente o que eu faço é o seguinte: eu rebatizo todas as funções, certo? Eu rebatizo todas as funções básicas que estão envolvidas na minha função f', tá? E aí rebatizo ela, chamando f grande, g grande, h grande, i grande, j grande. Tá? Então eu rebatizo todas as funções e calculo logo a derivada. Porque já que eu vou calcular a derivada da f', muito provavelmente eu vou estar relacionando a derivada de todas essas funções que eu fiz a rebatização delas. Então eu rebatizo todas essas funções e calculo logo a derivada. E tento verificar quem é a minha função f' em termos das funções que eu renomeei. Tá? Isso é o que eu estou fazendo lá em 8, no final da página 10. E aí, uma vez que eu tenho essa expressão, agora f' em termos de funções genéricas, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar usando as propriedades que eu conheço. Propriedade da derivada do quociente, regra da cadeia e etc. Tá bom? E aí a página 11, essencialmente, até a metade dela, o que é que eu estou fazendo? Eu estou derivando as funções de uma forma genérica, tá? Usando as propriedades que eu conheço. Propriedade do quociente, propriedade da regra da cadeia. Essencialmente o que eu estou fazendo é isso. Uma vez que eu encontro as expressões finais, que eu não preciso mais derivar nada, aí eu vou fazendo as substituições tanto pelas funções originais, f grande, g grande, h grande, i grande e j grande, quanto pelas suas derivadas aonde elas aparecerem, tá? E aí, a partir da metade da página 11,
em diante, o meu objetivo é só fazer as substituições, tá bom? Ok? Então vocês podem dar uma olhadinha e fazer a verificação se está tudo ok. Se eventualmente tiver alguma coisa fora do compasso aí nessa minha derivação, vocês podem me dizer e me corrigir, tá bom? Vocês podem então fazer a checagem se está tudo ok, se as funções foram substituídas de uma forma adequada. Na página 12 tem alguns probleminhas para vocês fazerem, né? Algumas indicações de problemas para vocês fazerem. Também na metade da página tem ali duas funções para vocês ir trabalhando a técnica de renomear, rebatizar funções e fazer as derivações pelas propriedades da derivada. Derivada da soma, do quociente, do produto, regra da cadeia e etc. Tá bom? Pronto, esse foi o conteúdo dessa 8ª aula remota. Nesse momento eu desejo bons estudos a todos.